Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar, webcast semanal aqui da Mercado e Consumo, plataforma preferida sua, espero, para acompanhar notícias de varejo e consumo no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, ao meu lado Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, muito legal sempre estar aqui participando do Bora Varejar e bora varejar. Bora lá, a gente tem muito a falar aqui nesse episódio hoje, que como sempre diz Gustavo, é uma aula praticamente, né, de varejo, de logística, de consumo. Eu gosto de falar que a gente conta histórias do mercado. Isso, exatamente, a gente conta e aprende muito com os nossos convidados. Hoje a gente recebe aqui o Edson Salles, diretor de logística da Loja do Mecânico. Tudo bem, Edson? Bem-vindo. Oi, Ana. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês, Gustavo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. A gente vai falar aqui de um tema bastante macro, que a gente sempre fala de maneira en passant aqui e ali, né? Tá na pauta do varejo de maneira geral, que é a omnicanalidade e tudo o que isso significa, especialmente na área de logística. Mas antes de mais nada, queria que você desse um início aí de um histórico, na verdade, da Loja do Mecânico, da tua carreira também na empresa, o que ela é hoje, que tamanho que ela tem, enfim, como que ela tá aí no mercado brasileiro. Legal, vamos lá. Loja do Mecânico é uma empresa de varejo, máquinas e ferramentas é o seu forte. É uma empresa que surgiu ali há um pouco mais de 30 anos no interior de São Paulo, na cidade de Franca, e cresceu bastante ali, voltado no e-commerce. Uma empresa que nasceu digital, né? E aí, meados de 2020, viram a oportunidade de expansão e aí tomou-se a decisão de partir para a loja física. Então, nós começamos a abertura dessas lojas. E aí, com isso, a gente percebeu também o potencial da omnicanalidade, que é como é que a gente se aproxima do cliente, como é que a gente entrega mais rápido, como é que a gente oferece o melhor nível de serviço para esse cliente. Nada melhor do que ter a loja próximo a ele usando esse canal de distribuição. Então, Loja do Mecânico, uma empresa de varejo de máquinas e ferramentas e que hoje opera tanto no e-commerce quanto em loja física. E diferentemente de outras, então, a trajetória dela é meio contrário. Começou mais para o e-commerce e foi para a loja física, que a gente vê hoje o movimento... Exatamente. A maioria dos varejistas hoje, eles nascem na loja física e depois fazem o processo de migração para o digital, né? A gente tem essa vantagem. A gente nasceu digital, 80% do nosso negócio hoje ainda é digital e a gente está migrando para a loja física. Então, esse processo de omnicanalidade, ele é de certa forma facilitado com esse movimento, né? Porque a gente já conhece a dinâmica de entrega direta ao cliente. E como é que foi, Edson, para vocês essa migração, né? Como é que tá, né? Mas como é que foi? Atendeu as expectativas que vocês tinham? Como é que tá esse tema das lojas físicas? Está acontecendo, né? A gente tem um plano de expansão para 5 anos. A gente hoje está com 18 lojas. A gente pretende chegar aí a mais de 60. Tem um trabalho de seleção das regiões que serão implementadas essas lojas. Isso é uma outra vantagem que o digital nos traz. Eu sei exatamente onde está o nosso cliente, onde posicionar a loja. Então a gente está com esse racional. E a gente está com um plano de expansão focado na região Sudeste, Sul. Então vamos popular as principais capitais dessas regiões e depois a gente começa no Nordeste. E aí as novas lojas, elas já nascem dentro do processo de omnicanalidade. O que significa? Você pode navegar no aplicativo, você pode navegar no site, retirar na loja, você pode ir na loja e pedir para entregar direto na sua residência e todas as outras formas que a omnicanalidade permite. Vocês estão aonde com loja física? Nós temos hoje 17 lojas no estado de São Paulo, principalmente no interior. A gente começou agora a migração aqui para a região metropolitana, então tem Guarulhos, Osasco, e temos uma loja em Belo Horizonte. Bacana. Então começaram ali por onde nasceu a empresa mesmo, né? Região de Franca, onde vocês, como você mesmo diz, já conhecem o consumidor, já sabem o hábito de compra daquele consumidor, né? É isso aí. Você falou da omnicanalidade, né? Da loja omnicanal. O que significa isso mais ainda detalhadamente em termos de tecnologias que você precisa ter, por exemplo, para realmente ser omnicanal, dados, né? E hoje a gente pode falar que com certeza tem mais acesso a esses dados do que jamais tivemos. Capital urbano, como que são essas pessoas que estão trabalhando na loja física? São pessoas que eventualmente já estavam na loja do mecânico, no online, enfim. Como é que é ser omnicanal na prática para vocês hoje?
Mesmo sendo uma empresa que nasceu no digital, é um desafio operar com omnicanalidade. E a omnicanalidade não só no caminho feliz, né? Na chegada do cliente. A reversa, quando acontecem os problemas, também é um grande desafio. Então é importante que o cliente tenha todo esse... que ele perceba a omnicanalidade também no retorno. A gente estava conversando há pouco, tem um exemplo que se você tem um problema e aciona a área de atendimento e começa falando com o chat, em algum momento ele pode pedir para direcionar para um atendente. Você aperta um código, vai para o atendente. Se esse atendente te pedir para explicar todo o problema novamente, quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Muitas. A gente quantas vezes a gente já passou por isso, né? Exatamente. Então, a omnicanalidade ela tem que ser completa, tanto na ida quanto na volta. Então, a gente está trabalhando para azeitar o nosso processo usando 3 pilares, né? Pessoas, sistemas e processos, obviamente, né? Sistema a gente tem trabalhado muito com desenvolvimento próprio. A gente tem apostado muito nesse sentido. Nós precisamos customizar o nosso negócio. Pessoas, a gente tem treinado as pessoas que a gente já tinha internamente, a gente tem trazido também recursos de fora com experiência em omnicanalidade. Tem muitas empresas que fazem bem esse processo hoje, então a gente está tentando trazer esses recursos para dentro da nossa empresa também. E processo, a gente está passando por aquela redefinição completa. Esse foi um ano importante para a loja do mecânico em termos de redefinição de processo. A gente reestruturou a logística. Nós tínhamos um CD na região de Cajamar com 23 mil metros, a gente dobrou de tamanho, foi para um CD para 53 mil. Tudo isso para suportar esse plano de expansão e a omnicanalidade. A gente comprou equipamentos de movimentação, tudo novo. Tudo isso para que a gente consiga ter o melhor nível de serviço para o cliente. Não sei se respondi a tua pergunta de forma geral. Sim, e tem a questão que você falou no começo da loja também como CD, né? Um mini CD, né? A loja física cada loja se torna posicionada, um mini CD, exatamente. Então hoje eu tenho um sortimento em lojas de aproximadamente 6.300 SKUs. E esse sortimento vai ser aquele que atende a região primária ali da loja, né? E a gente quer fazer uma entrega rápida, uma entrega expressa. Porque o nosso cliente, ele é o profissional que compra uma ferramenta para uso no dia a dia, no trabalho dele. Então ele precisa ter isso rápido. E não pode ter atraso, né? Então, se eu disser que vou entregar hoje, eu tenho que entregar hoje, senão o serviço dele para. Como que era antes? Vocês entregavam em quanto tempo? E como que mudou essa exigência, esse imediatismo até do cliente? A gente já tinha uma entrega relativamente rápida, assim. A entrega média ali gira em torno de 48 horas. Óbvio, né, que quanto mais distante, tudo isso muda. Mas, e a gente está trazendo agora, com a modalidade da entrega expressa, para 24 horas. Mas eu quero entregar no mesmo dia. Então, quando eu tiver essa malha de loja bem formatada, com esse plano de expansão, eu vou conseguir atender boa parte do Sudeste e do Sul com o same day. E esse cliente, Edson, ele... vocês pensaram em começar essa expansão? Você falou 2020? Isso. Então foi bem na pandemia. Bem na pandemia. Bem na pandemia. Onde a galera estava fazendo o caminho contrário, como a Ana falou, fazendo a expansão para o digital, né? E a gente tem uma resposta desses clientes da expansão para o digital. Eu queria saber como é que foi a resposta dos clientes de vocês em relação à expansão para o físico, né? Então, assim, vocês tiveram uma captação de novos clientes, vocês tiveram a mudança de quem fazia a compra no digital, foi para o físico, se manteve, como é que foi isso? Tem uma migração do digital para o físico, mas com os recursos que com as modalidades que a gente implementa junto na loja. Então eu tenho lá o retira por transferência, por exemplo, que me dá a possibilidade de ampliar o sortimento que a loja oferece. Então é um produto que não está no sortimento da loja, mas está no sortimento do digital, está no CD. Tá. Então é como se fosse aquela prateleira infinita. Então eu acabo agregando ainda um pouco mais de venda nisso. Em torno de 3% a mais ali, para cada loja que a gente abre por região, na captação. Muito legal. Mas é interessante que, assim, além desse aumento que você vê na venda, você percebe que a ampliação da marca na região.
Porque tem muita gente que conhece do e-commerce e tal, mas quando você fica a bandeira coisa, ali, é outra coisa. Marca o território de fato. Em termos de conhecimento de marca, deve ser muito transformador. Exato. Né? A gente está falando aí de omnicanalidade e de o que isso... E você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é essa coisa de você ser omnicanal também nos momentos ruins, né? Porque era bem isso, né? Todo mundo no começo, que começava a se falar em omnicanalidade aqui no Brasil, você pode comprar pela internet e retirar na loja, mas essa parte do devolver, trocar, tá com problema, isso no começo ninguém nem falava quase, era um tabu, assim, Dá né? uma preguiça. Não, e aí você já falava assim, não, acho que eu não vou lá não, né? Você vê que desistiu para não ter problema. Enfim, foi uma etapa mais complexa aí. Como que vocês se orquestram para fazer isso funcionar, assim? Porque imagino que é um desafio, e você já falou que é desafiador mesmo, muito grande, você controlar essa prateleira infinita, esse estoque que você tem ali, e aí depois, enfim, oferecer isso pro cara, definir o tempo de entrega e entregar no prazo. E aí, se não é aquilo, a devolução é complexa e é cara, né? O processo de devolução de produto, de você pegar de volta. Enfim, como é que vocês tentam se orquestrar para isso ser bom para o consumidor, para o cliente de vocês, mas também para o negócio, né? Ser sustentável e eficiente para vocês? É um grande desafio, de fato, né? Porque você imagina um cliente comprando online e quer devolver na loja. Às vezes não pertence ao sortimento da loja. Então, né? Como administrar isso tudo? A gente partiu definindo claramente qual seria a nossa política de troca e já com esse englobando a omnicanalidade. O cliente pode sim comprar em qualquer uma das nossas lojas e devolver através da área de atendimento, ele pode comprar no site e devolver em qualquer uma das nossas lojas. Tem aí o desafio logístico da reversa. Sim. Que aí a gente tenta equacionar de acordo com o volume de cada região. Tem região que eu tenho um volume maior de devolução, tem outros que tem um menor. Mas se a mercadoria está em condições de reintegrar o estoque, isso volta para o CD-mãe, o CD de Cajamar. E aí isso reincorpora o estoque e está novamente disponível aí para venda. Tem uma questão também de transportes. Como equacionar a despesa de frete com isso, porque não é uma caixinha que você devolve, né? Então, tem também lá uma redefinição de agenda para coleta, para otimizar o frete. Né? Exato. Você faz isso geralmente na ida, mas para otimizar na volta deve ser mais complexo ainda, né? Tem mais, exatamente. Vários desafios. Eu não sei se você já teve experiência, o Edson já teve. Eu já tive experiência de comprar no e-commerce, me mandarem o produto errado e fazer reclamação. Mandarem um produto novo, mas não buscarem o outro. Porque não compensa. Exato. Às vezes não vale a pena mandar buscar. Exato. A reversa é cara ainda no Brasil. Exato. Eu tenho muito essa impressão, mas você acha que é no Brasil essa questão? Eu acho que a reversa é cara em qualquer lugar. Complexo em qualquer lugar. No Brasil é ainda pior, né? Exato, e essa questão de até que ponto vai ser sustentável, né? É como a gente fala de frete grátis hoje, né? Frete grátis, até quando se consegue oferecer frete grátis? Para o consumidor é ótimo, excelente, embora eu acho que também o consumidor já se acostumou a pagar mais caro, pagar um valor pelo frete quando vê que tem um retorno de agilidade e tal, claro, né? Mas também criou-se aí uma situação que é difícil agora sair dela. Né? Porque o problema também é que o consumidor está ficando cada vez mais exigente, né? Quando você vai fazer a compra, eu sou assim, pelo menos, né? Eu primeiro olho o prazo, depois olho o valor do frete. Eu também. A gente tenta sempre oferecer a melhor condição de frete para o cliente. Como a gente opera com produtos grandes, então a loja do mecânico ela opera desde a chave de fenda até uma betoneira, um elevador de carga. Então é um sortimento complexo. E fazer a distribuição disso não é algo trivial. Agora, pensar na logística ficou mais complexo ainda. Exatamente. Inclusive na reversa, Exato. Né? Devolver uma betoneira não deve ser fácil. Exato. Mas eu estava dizendo com relação ao frete. Sim. A gente tem um frete extremamente competitivo para esse tipo de item, para os itens pesados. Porque a gente tem uma condição de compensação, nosso sistema tem esse recurso, eu consigo baratear o pesado e ter um frete ainda competitivo no leve pequeno. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, depois a gente volta a falar aqui sobre logística, sobre omnicanalidade, também sobre esse segmento aqui representado pelo Edson da loja do mecânico. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Bora Varejar para você.
Esse episódio do Bora Varejar tem o patrocínio de TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. A emissão de pedidos e controle de caixa pode ser um problema, mas com o TOTUS Food Service, sua operação é ágil e organizada. É o melhor software para restaurantes e bares que desejam modernizar e otimizar o atendimento ao cliente. Com o TOTUS Food Service, a gestão do seu estabelecimento pode ser feita de qualquer lugar, com um sistema que roda 100% em nuvem. Para saber mais, acesse totus.com/foodservice, totus.com/foodservice. Voltamos com mais um Bora Varejar. Nosso convidado aqui é o Edson Salles, diretor de logística da Loja do Mecânico. Ele que está falando com a gente aqui de omnicanalidade, de logística, desafios imensos da logística, especialmente nesse segmento, né? E aí, Edson, queria começar esse segundo bloco aqui justamente perguntando um pouco como é que foi 2023. A gente já está no comecinho de 2024, estamos gravando esse programa em 2023, mas ele vai ao ar em 2024. Então, como é que foi o desempenho para o setor neste ano que passou? A gente teve aí, talvez, momentos em que teve boom, não sei se foi o caso da pandemia também para esse setor, especificamente ter aquele boom de compras e tal. E como é que está a expectativa aí para 2024 e os anos que vêm? A Loja do Mecânico surfou, sim, esse boom de pandemia, né? Porque, como eu disse, nasceu digital, então aproveitou bem esse momento também. Já estava pronta, Já estava pronta, exatamente. Para 2023, foi um ano difícil, um ano duro, especialmente para a gente ali, para a Loja do Mecânico em si, que revisitou muito processo, fez esse ajuste de estrutura que eu comentei contigo, a mudança do CD no início do ano e tal. Mas em termos de venda foi um bom ano, a gente teve uma excelente Black Friday, até vi um episódio que vocês gravaram aqui a respeito também. E dezembro começou muito bem também. Então a gente tá bem satisfeito com o desempenho esse ano aqui. Principalmente nessa reta final. O que para logística, né, tá ali, ó, duro de operacionalizar agora. Sim, total. Mas de maneira geral tem sido um ano muito bom. 2024, então, expectativas também boas. As expectativas são ótimas, né? A gente vai seguir com o nosso plano de expansão. Tem muita loja ainda para abrir, como eu falei, a gente pretende abrir mais de 60 lojas aí nos próximos anos, mas tem muito desafio ainda de revisão de processo. A gente precisa acertar muitas coisas ainda que vão suportar até o processo de omnicanalidade. Então a gente vai aperfeiçoar o nosso modelo de retiro em loja, seja por transferência ou imediato, que é aquele que já está no sortimento da loja, a saída pela loja também, o ship from store. Então tem bastante desafio para 2024, vai ser animado. Edson, a gente tem visto, comentei no primeiro bloco em relação à pandemia, vocês começaram com essa implementação das lojas físicas ali em 2020, esse plano de expansão, né? Enquanto muita gente começou com o e-commerce nessa época, né? Lojas, enfim, marcas que já vinham da loja física, né? E que começaram com o e-commerce e que agora estão transformando as lojas físicas, né, em pontos de experiência, alguma coisa assim. Vocês estão abrindo as lojas físicas, né? Como é que vocês estão olhando para isso, né? Vocês já estão olhando com essa visão de pensar também na experiência, não só como um ponto de venda. Como é que está isso? Porque o pessoal está tendo que transformar as lojas, né? Vocês não, vocês estão abrindo. É aquilo, a loja ela já nasce dentro desse padrão de operação. Ela já nasce na omnicanalidade. Então, o time já é treinado a atender o cliente, num caso de troca, já é treinado a atender o cliente para fazer uma venda pela prateleira infinita, seja no retiro por transferência. E a gente tem uma equipe também já preparada para fazer o atendimento dos pedidos daquilo que é feito no site e cai para a loja atender. E agora, em 2024, a gente vai ampliar essa experiência também, implementando o processo na loja, treinando o time para que a entrega seja ainda mais rápida, ou seja, no mesmo dia. Então, a gente já começa com ela preparado para a omnicanalidade. Não tem volta, né? E a omnicanalidade não deixa de ser uma experiência, né? Sim. Se bem feita, né? Sim. Claro, né? Os clientes de vocês, você comentou que são profissionais, basicamente, da área, né?
São profissionais liberais, né, na maioria das vezes. É o mecânico, predominantemente é o fileiro, é o marceneiro. Mas a gente tem também o robista, né? É isso que eu ia perguntar, porque até não sei se você é desse... Eu vou dar meu depoimento aqui, vou dar meu depoimento. Meu marido é muito esse cara que vai na loja e aí, ai, puxa, isso aqui, que legal. Às vezes ele nem vai usar, mas ele fica de olho nessas coisas, nas novidades e tal. Ou, no mínimo, ele tem uma caixa, um armário de ferramentas super bem abastecido. Ele é essa pessoa que curte isso mesmo como hobby, como, enfim, se responsabiliza por essas questões. Então tem um público consumidor final aí também forte, eu imagino. Tem. É claro, né? O principal tá no profissional liberal, de fato. Mas tem uma parcela importante da nossa venda que acontece para esse tipo de público, para o robista. E pro cara que gosta de consertar a mesa no final de semana, né? Pintar a janela, pintar uma parede, coisas do tipo. Então, o depoimento é o seguinte. Eu estou muito longe disso, né? Mas eu já tentei ser. Por quê? Por causa do meu pai. O meu pai é esse, mas é esse ao quadrado, ao cubo, né? Meu pai, na casa dele, ele tem um quarto, não um quarto, né? Mas um cômodo da casa que ele construiu a casa pensando em ser a oficina dele, né? Ele tem uma placa uma madeira assim que fica pregada na parede, ocupando uma das paredes inteiras, né? E ali tem todos os lugares que está desenhado onde vai cada ferramenta. Que legal. E isso foi assim, foi só o começo. E aí ele tem fases, Ana. Ele está na atual fase de fazer facas. Olha só. Então ele corta a madeira, ele torneia a madeira tal para fazer o cabo, corta o aço, o ferro, não faço ideia do que é feito, né? E ele faz lá a faca. Então ele é desses que adora. Ele com certeza é um cliente desses robistas para você. Eu achei engraçado você falar robista, porque eu nunca tinha pensado nisso como um hobby, mas como uma função dentro de casa, né? do casal, dividido na família ali, né? E acho que na pandemia, inclusive, muita gente deve ter se aperfeiçoado nesse hábito aí, né? Toda certeza. Além da vantagem da omnicanalidade que vocês já tinham do e-commerce, aliás, tiveram a vantagem também de, primeiro, as pessoas estarem fazendo mais coisas em casa, consertando, né? Tava reparando nas coisas. Arrumando e fazendo pão. A pandemia foi... Aprenderam a fazer pão, exatamente. Muito bom. A gente falou aqui de omnicanalidade como tendência principal e acho que é importante a gente ressaltar sempre que não é mais nem tendência, né? É obrigação, é básico, acho que para todo varejo. Infelizmente não são todos que fazem ainda ou não sabem fazer ou não fazem bem feito, né? A questão da logística... de urgência, essa emergência do consumidor, do cliente, né, é cada vez maior e como equacionar isso. Que outras tendências você, que aliás no intervalo aqui você comentou com a gente que veio de outros varejos, né, outras áreas também, você vê no varejo como um todo que vocês também estão conseguindo, estão tentando pelo menos incorporar, você falou do Ship from Store, prateleira infinita, enfim, tantos termos que a gente vê aí, né, ampliando o nosso vocabulário no varejo, que outras novidades vocês imaginam implementar? A gente quer focar bastante nessa questão daquilo que o cliente procura hoje de fato, né? Ele procura o produto e logo depois ele vai ver preço de frete e prazo de entrega. Tá. Então a gente quer trabalhar cada vez mais para ter uma entrega mais rápida e ter um custo de frete que possibilite o cara a comprar em qualquer lugar do Brasil. Então nós vamos investir muito em sistemas, com inteligência artificial, inclusive, para que faça a gente chama do motor do frete lá, né? O Thiago, que é o nosso CTO, costuma dizer isso com frequência. A gente precisa aperfeiçoar cada vez mais o nosso motor do frete, que vai possibilitar a gente a oferecer um frete dinâmico, a ter o frete de acordo com a busca do produto ou como você falou no início, né? A gente usa muito dados, né? Então, o abandono do carrinho, ele está abandonando o carrinho pelo prazo, pelo valor do frete, e aí a gente calibra esse preço, o prazo é mais difícil de calibrar, mas principalmente o preço, de acordo com o que a gente tem de informação. Nós vamos investir muito nisso em 2024. Para os próximos anos, a gente vai sim trazer mais automação para a nossa operação logística, que é necessário também. Mas a gente quer investir de uma forma bem consciente, não é automação só por ter, só para falar, meu CD é automatizado. Até porque, como eu disse, o sortimento da loja do mecânico ele é bem complexo. Ele vai da chave de fenda à betoneira.
eu não consigo uma automação para 100% desse portfólio. Então precisa ser um estudo bem feito, e a gente vai fazer isso a partir de 24. Quer dizer, a tecnologia está dentro do planejamento aí de vocês. Sem dúvida. Não dá para viver sem tecnologia hoje. Acho que em qualquer lugar, né? Então... Total. Automação e inteligência artificial acho que foram os grandes temas, alguns dos grandes temas, né? Da NRF, que é a Feira de Varejo de Nova York, nos Estados Unidos, em 2023, e deve continuar, né, em 2024 e nos próximos anos. Acho que são caminhos realmente sem volta, como você está comentando aí, né? E quem não, eu sempre brinco, quem não pegar esse trem vai ficar para trás, né? Fica. Já tá, exatamente. Fica assim. Edson, estamos terminando aqui o nosso Bora Varejar. A gente sempre tem um quadro aqui que a gente chama de check-out, em que a gente pede que o nosso convidado olhe para a câmera e fale com o público, dê o seu recado final, sua dica, até diante de toda a experiência que vocês têm dessa omnicanalidade toda tão genuína, né, que vocês acabaram criando. Que dicas, insights vocês podem dar para os varejistas, especialmente pequenos e médios, que são nosso público, que olham para varejos como vocês e pensam, quero fazer como faço. Acho que uma dica legal de deixar aqui a gente tem que sempre buscar fazer o simples, né? E acho que hoje a tecnologia ela nos ajuda a buscar essa simplicidade no processo. Eu acho que isso, além de facilitar a operação, facilita a disseminação do processo na operação como um todo. Também é mais fácil de implementar, né? É mais difícil de você achar uma solução simples, mas quando você acha, tudo fica mais fácil. É isso. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pela conversa. Estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. E não deixem de visitar a loja do mecânico, claro, né? No online ou presencialmente, no online dependendo de ou onde você tiver, na loja né? física. Cada dia mais no presencial também, né? 60 lojas da previsão? 60 lojas, daí para cima. Muito bom. Edson Salles, diretor de logística da Loja do Mecânico, super obrigada, é prazer te receber aqui, conhecer mais sobre esse case e, enfim, iniciativas aí que estão tomando para andar para o futuro aí. Obrigado. Obrigada, Gustavo, mais uma vez aqui pela companhia no Bora Varejar. Obrigado, Ana. Sempre muito bom participar do Bora. Muito bom trazer histórias, como diz o Gustavo, cases bacanas como esses, né, que inspiram o nosso público que acompanha o mercado de consumo aqui no Bora Varejar e também diariamente, claro, nas notícias que a gente coloca no nosso portal, mercadoconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber mais sobre logística, sobre omnicanalidade, sobre varejo, sobre e-commerce, franquias, food service, a gente está para te levar essas notícias quentinhas, fresquinhas, com muitas novidades, tá bom? Obrigada e até a próxima.